Olá! Hoje a gente vai mergulhar num assunto super importante, mas que tem muitas camadas, né? Saúde e segurança no trabalho aqui no Brasil, a SST. A gente deu uma olhada nos documentos técnicos bem densos sobre isso, ergonomia, riscos, higiene ocupacional, legislação. Nossa, é coisa pra caramba. É bastante coisa mesmo. E a nossa ideia aqui, sabe, é tentar tirar o mais importante disso tudo. Tipo, como que o trabalho tem que se ajustar pra gente, não o contrário. Como é que as empresas podem e, assim, devem, né, lidar com os perigos? E a lei, onde entra nisso tudo? Vamos tentar achar umas respostas mais diretas e talvez até uns pontos que surpreendam um pouco. Uhum. E parece que, para começar, os números já mostram que o negócio é sério mesmo, né? Sem dúvida nenhuma. Os dados da Previdência Social, por exemplo, eles são preocupantes. Quase um terço, tipo 28% dos afastamentos por mais de 15 dias, vem de condições de trabalho que não são adequadas. Nossa, quase um terço. Exato. E isso talvez seja só o que a gente vê, né? A ponta do iceberg. Porque a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, ela estima que a subnotificação de acidentes pode ser gigante, tipo 80% em alguns setores. 80%? Caramba! É muita coisa. Mas assim, tem um lado bom também. Onde tem esforço, a gente vê resultado. Na construção civil, por exemplo, que sempre foi um setor perigoso, depois que implementaram as normas regulamentadoras, as NRs, os acidentes fatais caíram tipo 65%. É impressionante. Uau, 65%. Isso mostra que funciona, né? Ok, então, como é que esses conceitos todos se encaixam para dar esse tipo de resultado? Vamos começar pela ergonomia. A ideia principal, que está lá na NR17, é essa: adaptar o trabalho ao ser humano. Parece óbvio, né? Mas como isso acontece na prática? Esse é o ponto central da ergonomia, né? E felizmente no Brasil, a aplicação está crescendo sim. Pensa na indústria, por exemplo. A ergonomia vai definir como tem que ser o posto de trabalho, como a linha de montagem funciona. Tipo, a altura da bancada, essas coisas. Isso, exatamente. E a biomecânica ocupacional entra forte aí, estudando os movimentos do corpo. E não é por acaso, né? Mais de 30% dos afastamentos que o INSS paga são por DORTs, as lesões por esforço repetitivo, problemas nos músculos, nos ossos. Existem métodos, sabe, com os nomes meio técnicos, tipo RULA, REBA, que ajudam a analisar postura, esforço. Certo. E essas análises, elas funcionam mesmo? Dão resultado prático, assim, visível? Sim, e às vezes os resultados são até surpreendentes. Essas ferramentas, tipo o RULA, podem parecer complicadas, mas elas ajudaram a descobrir, por exemplo, em frigoríficos, que uns ajustes que pareciam pequenos, tipo na altura da esteira, no alcance para pegar uma peça, baseados nessas análises, eles conseguiram reduzir as lesões em até 60%. 60%? Nossa, é muita coisa. É um ganho enorme, né? Com mudanças que nem são tão complexas assim, mas que só foram vistas quando se olhou de perto como as pessoas realmente trabalhavam. Interessante. E fora da fábrica? Tipo, no escritório, ou agora com tanta gente em home office, como fica? Ah, não, o princípio é o mesmo. No escritório, a gente fala da cadeira certa, sabe? Uhum. Que ajusta, da iluminação que não force a vista, do barulho. Empresas que investem nisso relatam menos queixa, tipo umas 40% menos fadiga visual, menos dor. Uhum. No transporte, o desenho da cabine do caminhão, do ônibus, faz toda a diferença para o motorista. E o home office, bom, esse virou um capítulo novo, né? Pois é. De repente, a mesa da cozinha virou escritório, e aí a gente precisa pensar na ergonomia ali também, né? Coisa que quase ninguém pensava antes da pandemia. É verdade. E para saber o que precisa mudar, as empresas usam a tal da análise ergonômica do trabalho, a AET, certo? O que ela tem de especial, assim? Exatamente, a ET. Ela é tipo uma investigação, sabe? Bem profunda das condições de trabalho. A NR17 exige em várias situações. E o legal da ET é que ela não é feita só por especialista trancado numa sala. Ah, não. Não. Ela tem que envolver quem está ali no dia a dia, os trabalhadores. Porque são eles que sabem onde o calo aperta, né? Quais são as dificuldades reais da tarefa. Isso deixa o diagnóstico muito mais preciso. E as soluções ficam mais fáceis de aceitar e de funcionar, porque quem trabalha ali ajudou a pensar. Faz todo sentido.
E não é só o corpo que cansa, né? A cabeça também entra nessa história da ergonomia. Com certeza. Tem a ergonomia cognitiva. Ela olha para como a gente processa informação, sabe? Toma decisão, lida com a pressão mental no trabalho. Tipo o controlador de voo? Exato. Ou o operador de painel numa indústria complexa. Tem até uma ferramenta com o nome de foguete, NASA TLX, que tenta medir o quão pesada é uma tarefa para a mente, quanta atenção exige, a pressão do tempo. Que doido isso. É. E tem também a ergonomia organizacional, que foca mais na estrutura do trabalho, os horários, a comunicação na equipe, se o pessoal participa das decisões, tudo isso mexe com a saúde e a segurança, né? Total. E falando em adaptar, o Brasil é um país com uma diversidade física enorme, né? Gente de todo tamanho. Tipo, como a ergonomia lida com isso? Não dá para ter um tamanho único para cadeira, para mesa? Excelente ponto. É aí que a antropometria entra. É o estudo das medidas do corpo humano. E a nossa população brasileira, resultado de tanta mistura, né, tem uma variedade imensa de altura, de alcance de braço. Verdade. Então não adianta só pegar uma tabela de medidas da Europa ou dos Estados Unidos e usar aqui. Não funciona. A gente precisa de dados nossos, brasileiros. Existem projetos, normas brasileiras tentando criar essas bases de dados. Ah, que bom. Sim, e o resultado prático disso são recomendações mais adequadas para a nossa realidade. Tipo, qual a faixa de altura ideal para uma cadeira? Algo entre 38 e 54 centímetros, mais ou menos. Com a altura da mesa, a posição do monitor, tudo para tentar atender a maior parte da nossa população e não um padrão que veio de fora, sabe? Entendi, faz muito mais sentido. Bom, então, depois de adaptar o trabalho para a pessoa, o próximo passo é tentar antecipar os problemas, né? Que é o gerenciamento de riscos. Primeiro, o que a lei considera acidente de trabalho aqui? E essa ideia mudou com o tempo. Então, a lei, a 8213, define acidente de trabalho como aquilo que acontece no exercício do trabalho e causa uma lesão ou um problema na função do corpo ou até a morte, né? Isso inclui o acidente típico, tipo uma queda, um corte, Certo. mas também as doenças que aparecem por causa do trabalho, as doenças ocupacionais. E até o acidente no trajeto casa-trabalho-casa, o acidente de trajeto, embora tenha tido umas mudanças aí na lei recentemente sobre isso. Ah, é? É. Mas a grande virada, assim, de mentalidade foi parar de ver o acidente como, foi azar, sabe? Ou fatalidade. E começar a encarar como uma falha no sistema. Algo que, na verdade, podia ter sido evitado. Uhum. Tem um modelo que ficou famoso, o iceberg de custos. Ele mostra que o custo direto de um acidente, tipo gasto médico, indenização, é só a pontinha que a gente vê. O custo indireto, que fica escondido embaixo d'água, a produção perdida, a imagem da empresa que fica arranhada, o tempo de investigar tudo isso pode ser de 5 a 50 vezes maior. Nossa, 5 a 50 vezes? É muito mais do que parece, então. Exato, prevenir sai muito mais barato. Faz todo sentido. E no dia a dia, como é que se lida com isso? Qual a diferença entre risco e perigo? Às vezes a gente usa como sinônimo, né? O pessoal confunde mesmo, mas é importante diferenciar. Pensa assim, perigo é a fonte do problema. É a máquina que não tem proteção, é o produto químico que é tóxico, é o piso que está escorregadio. É a coisa em si. Ok, perigo é a coisa. Isso. O risco já é a combinação da chance daquilo dar errado, da probabilidade, com a gravidade do que pode acontecer se dar errado. Ou seja, qual a chance de alguém escorregar naquele piso molhado? E se escorregar, vai ser só um susto ou pode quebrar um braço? Isso é o risco. Ah, tá. Probabilidade versus gravidade, entendi. Exato. As normas ISO ajudam a definir isso melhor. E geralmente, para facilitar, a gente divide os riscos em 5 grupos. Os físicos, ruído, calor, frio, vibração, radiação. Os químicos, poeiras, fumos, gases, vapores. Os biológicos, vírus, bactérias, fungos. Os ergonômicos, que a gente já falou, de postura, esforço, etc. E os de acidentes, que são mais ligados à falta de proteção em máquinas, risco de queda, eletricidade.
Beleza. E como as empresas organizam a prevenção disso tudo? Tem que ter um plano, imagino. Tem sim. A NR1, que é tipo a norma mãe, sabe? Ela exige que toda empresa tenha um programa de gerenciamento de riscos, o famoso PGR. É o plano mestre da prevenção. PGR. Ok. E a ferramenta principal dentro desse plano é a tal da hierarquia de controles. Pensa numa situação simples. Você está em casa e derrama água no chão. Fica uma poça escorregadia. O que você faz primeiro? Eu seco o chão, né? Imediatamente. Perfeito, isso é eliminação, é tirar o perigo dali. É a melhor solução, sempre. Agora imagina que não dá para secar na hora. Sei lá, o que você faria? Talvez colocar um pano de chão em cima, ou um tapete. Com aviso. Exato. Colocar um tapete antiderrapante seria um controle de engenharia, uma barreira física entre a pessoa e o perigo. Avisar o pessoal para tomar cuidado, olha, tá molhado aqui. Isso é um controle administrativo, é mudar o procedimento, alertar. Certo. E só se nada disso resolver mesmo como último recurso, talvez você usasse um sapato com uma sola especial para não escorregar. E isso seria o equipamento de proteção individual, o EPI. Então o EPI é a última opção mesmo. Sempre. A lógica na indústria é a mesma. Primeiro tenta resolver na fonte, elimina o risco, substitui por algo menos perigoso, coloca proteção na máquina. Depois pensa em medidas administrativas, tipo rodízio de função, treinamento. E só por último o EPI. Ele não elimina o risco, ele só protege o trabalhador se o resto falhar. Entendi. Essa analogia do chão molhado ajudou pra caramba. E como é que a gente sabe se esses controles estão funcionando? Aí entra as inspeções. Isso, as inspeções são fundamentais para verificar se o que foi planejado no PGR está realmente acontecendo e funcionando. Tem vários tipos, né? Desde aquela checagem rápida que o próprio trabalhador faz antes de começar a tarefa, Tipo um checklist? depois de um incidente ou quando tem uma mudança no processo. E o interessante é que hoje a tecnologia está ajudando muito nisso. Tem aplicativo, tem sensor, que agiliza a coleta de dados, a análise. Sobra mais tempo para realmente ir lá e corrigir o problema, sabe? Legal. E aquele mapa de riscos que a gente vê às vezes nas empresas com os círculos coloridos? Onde ele entra nisso? O mapa de riscos é uma ferramenta bem visual, né? E bem brasileira. Geralmente, quem ajuda a fazer é a CIPA, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, que tem representantes dos empregados e da empresa. Certo, a CIPA. Eles pegam a planta da fábrica ou do escritório e, junto com a galera que trabalha ali, eles usam aqueles círculos. Cada cor representa um tipo de risco físico, químico, biológico. E o tamanho do círculo indica a intensidade do risco. Por isso tem círculo grande e pequeno. Exato, é uma forma bem simples e direta para todo mundo que circula por ali saber. Opa, nessa área aqui tem risco de ruído alto, ali tem risco químico. É para ficar todo mundo alerta. E ele tem que estar ligado com o PGR, claro, não é uma coisa separada. Entendi. E se mesmo com tudo isso, PGR, inspeção, mapa, aconteceu um acidente, o que se faz? Aí entra a investigação. E ela é crucial, não para achar um culpado e apontar o dedo, sabe? Mas para aprender com o erro e evitar que aconteça de novo. O foco mudou então. Mudou muito. Antigamente, era muito comum parar na falha humana. O fulano não prestou atenção. Hoje, a ideia é ir mais fundo. Por que ele não prestou atenção? Foi falta de treinamento? A pressão por produção era muito alta? O equipamento estava ruim? Essas são as causas raízes que geralmente estão no sistema de trabalho, na organização e não só no indivíduo. Buscar a causa na causa, né? Exatamente. Tem metodologias para ajudar nisso, tipo árvore de causas, e está crescendo muito a ideia de cultura justa, que tenta equilibrar a responsabilidade individual com o aprendizado organizacional. E até um conceito mais novo, o Safety Tool, que diz que a gente não deve aprender só com os erros, mas também entender por que as coisas dão certo na maioria das vezes. O que faz o sistema funcionar bem, apesar das dificuldades. Nossa, interessante essa visão. Aprender com sucesso também, faz sentido. Bom, então falamos de adaptar a tarefa, gerenciar os riscos mais, digamos, óbvios, mas e o ambiente em si?
Aquilo que a gente não vê, às vezes, mas respira, ouve, sente. É aí que entra a higiene ocupacional. Perfeito. É exatamente isso. A higiene ocupacional é a ciência e a arte também, né? De cuidar dos riscos que estão no ambiente de trabalho. A ideia é antecipar que eles podem existir, reconhecer onde eles estão, avaliar o tamanho do problema, medir mesmo, e depois controlar. Certo. Ela foca principalmente nos agentes físicos, como ruído, calor, vibração, nos químicos, como poeiras e gases, e nos biológicos, como vírus e bactérias. O objetivo final é garantir que o ambiente não deixe ninguém doente. Vamos pegar um exemplo de agente físico que é muito comum, o ruído. O que é importante saber sobre ele? Ruído é um problemão em muito lugar, né? De fábrica a metalúrgica até um call center barulhento. O que importa não é só o volume do som, mas por quanto tempo a pessoa fica exposta àquilo. Ah, o tempo de exposição é chave. Fundamental. A gente mede em decibéis, mas numa escala especial chamada dBA, que tenta imitar como o nosso ouvido percebe o som. E no Brasil, a NR15 estabelece limites. Acima de 85 decibéis A, por uma jornada de 8 horas, já é considerado insalubre e exige medidas de controle. E se não controlar? A exposição contínua pode causar a perda auditiva induzida pelo ruído, a PAIR, e o pior, ela é irreversível. Uma vez que perdeu a audição por causa do ruído, não volta mais. Por isso o controle segue aquela hierarquia que a gente falou. Primeiro tentar deixar a máquina mais silenciosa ou isolar a fonte do barulho. Depois, talvez limitar o tempo que a pessoa fica naquela área e só em último caso usar o protetor auricular, o abafador ou o plug. Entendi. E além do ruído, que outros agentes a higiene ocupacional fica de olho? Ah, são vários. Tem o calor, por exemplo. Em lugares muito quentes, tipo fundição, cozinha industrial, não basta medir só a temperatura do ar. Usa-se um índice chamado IBUTG, que combina temperatura, umidade, calor radiante, para definir quanto tempo a pessoa pode trabalhar e quanto precisa descansar para não passar mal. Nossa, complexo. É. Tem também os agentes químicos. Podem ser gases e vapores misturados no ar ou partículas bem pequenas, os aerodispersóides, tipo poeira de sílica, que é super perigosa para os pulmões, ou fumos de solda. Tem que medir a concentração no ar e comparar com limites de tolerância. E os biológicos? Principalmente em hospital, né? Exato. Vírus, bactérias, fungos. O risco é enorme em serviços de saúde, laboratórios. Para esses, tem medidas de biossegurança bem específicas que estão detalhadas na NR32. A lógica é sempre a mesma: identificar o agente, avaliar a exposição do trabalhador e controlar, sempre tentando primeiro proteger todo mundo, proteção coletiva, antes de partir para o IPI. Entendi a lógica. E quem é que garante que tudo isso aí seja cumprido? Como é que a nossa legislação organiza essa proteção toda? Bom, a base de tudo vem lá de cima, da Constituição Federal. Ela garante o direito a um ambiente de trabalho seguro. Depois, a gente tem a CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, que no capítulo 5 detalha um monte de coisas sobre segurança e medicina do trabalho. Certo, a CLT. E tem a Lei da Previdência Social, a 8.213 de 91, que define o que é acidente e doença do trabalho para fins de benefício do INSS. Mas o manual de instruções mesmo, o detalhamento prático de como fazer as coisas, está nas normas regulamentadoras, as NRs. As famosas NRs. Isso. Elas foram criadas lá em 1978 por uma portaria do Ministério do Trabalho e são atualizadas de tempos em tempos. Hoje são 37 NRs ativas. Cada uma trata de um tema específico ou de um setor. Elas dizem o que o empregador tem que fazer e também quais são as obrigações dos empregados. São elas que dão o como fazer. A gente já falou de várias aqui pelo nome ANR1, do PGR, a 17 da ergonomia. Quais outras, assim, são super cruciais no dia a dia das empresas? Olha, tem umas que são quase universais, né? A NR5, que fala da CIPA, a comissão interna, que ajuda na prevenção.
A NR6, que é só sobre EPIs, quando usar, qual usar, quem fornece. A NR7, que obriga as empresas a terem o PCMS, o Programa de Controle Médico, e os exames periódicos para os funcionários. Ah, o exame periódico? Isso. A NR12 é gigantesca e super importante para quem tem máquina e equipamento, cheia de detalhes de segurança. A NR15 é a que define o que é atividade insalubre, por causa de agente químico, físico ou biológico e quais os limites. E aí tem as mais específicas, mas muito importantes também, como a NR33, para quem trabalha em espaço confinado, tipo tanque, silo. Ela exige permissão de entrada, monitorar os gases lá dentro, ter equipe de resgate de prontidão. Nossa, bem rigorosa. Sim. E a NR35, para trabalho em motura. Qualquer trabalho acima de 2 metros do chão já exige planejamento, sistema de proteção contra queda. São normas que salvam vidas mesmo. É um sistema bem completo, então. E ele sempre foi assim ou foi evoluindo? Não, foi uma construção, né? Uma evolução histórica. A preocupação com a saúde de quem trabalha existe há séculos, mas a legislação como a gente conhece veio mais com a Revolução Industrial. Aqui no Brasil, a CLT, lá em 1943, foi um marco importante. Certo. As NRs de 78 trouxeram esse detalhamento técnico que faltava. E mais recentemente, a gente teve a reforma trabalhista de 2017, que mexeu em alguns pontos, criou discussões sobre o negociado prevalecer sobre o legislado, e a pandemia da Covid-19, claro, acelerou muito a discussão sobre teletrabalho, medidas de proteção emergenciais. Ou seja, é um sistema vivo que está sempre mudando, ou pelo menos tentando acompanhar as mudanças do mundo do trabalho, né? E falando nessas mudanças, como é que as novas tecnologias estão mexendo com essa ST? Aqui acho que a coisa fica interessante mesmo, né? Ah, com certeza. É uma faca de 2 gumes, sabe? Por um lado, a tecnologia ajuda pra caramba. A gente tem sensores que monitoram ruído, gases, calor em tempo real. A tal da internet das coisas, IoT, chegando na segurança. Uhum. Tem inteligência artificial ajudando a analisar um monte de dados para prever onde pode dar problema. E tem a realidade virtual para treinamento. Imagina treinar uma evacuação de emergência ou um trabalho em altura perigoso, mas num ambiente virtual totalmente seguro. Isso é muito legal. Alguns estudos mostram que a pessoa aprende e retém a informação muito mais. Tipo, quase 5 vezes mais com a VR do que só lendo ou ouvindo. Peraí, a realidade virtual para treinamento de segurança. Isso funciona mesmo na prática ou é mais uma coisa de filme, cara? Não, funciona sim. Claro que ainda tem um custo envolvido, né? Não é qualquer empresa que consegue implementar assim. Mas pensa no benefício para treinar situações de altíssimo risco, tipo combate a incêndio em plataforma de petróleo ou resgate em espaço confinado. A imersão que a VR proporciona faz o aprendizado ser muito mais real, mais marcante. O ganho em prevenção, nesses casos, pode compensar o investimento, sim. Entendi. Mas, como eu disse, tem o outro lado da moeda tecnológica. Que seria? Os problemas que ela traz. Exatamente. Os novos riscos. O teletrabalho, que se espalhou tanto, trouxe junto desafios ergonômicos, quem não ficou com dor nas costas trabalhando no sofá, e de saúde mental também. Aquela dificuldade de se desconectar do trabalho, sabe? A linha entre casa e escritório ficou muito tênue. É verdade, a gente sente isso. Outra coisa, segurança cibernética virou um problema de SST. Imagina um hacker invadir o sistema de controle de uma indústria química. Nossa, nem tinha pesado nisso. Pois é. E tem a questão da gestão por algoritmos, principalmente em aplicativos de entrega, de transporte. O algoritmo define meta, monitora desempenho, às vezes de forma pouco transparente, gerando uma pressão enorme, um estresse constante. São riscos novos que a gente ainda está aprendendo a lidar. Você tocou num ponto importante. Saúde mental. Essa preocupação parece que cresceu demais ultimamente, né? Sim, e ainda bem que cresceu. O burnout, o esgotamento profissional, o estresse crônico, a ansiedade, tudo isso ligado ao trabalho está sendo mais reconhecido, mais discutido. A própria NR17 foi atualizada recentemente para incluir a obrigatoriedade de analisar os fatores psicossociais do trabalho. Ah, que bom. Sim,
A pandemia meio que colocou uma lente de aumento nisso tudo, né? Não dá mais para falar de saúde no trabalho e ignorar a saúde mental. São duas faces da mesma moeda. Com certeza. E além da tecnologia e da saúde mental, quais você diria que são os grandes nós, os grandes desafios da SST no Brasil hoje? Olha, eu vejo dois nós estruturais bem complicados. O primeiro é a informalidade. A gente tem quase 40% da nossa força de trabalho na informalidade. É muita gente trabalhando sem carteira assinada, sem acesso aos direitos básicos de proteção que a gente está discutindo aqui. 40% é muita gente mesmo. Muita gente. E o outro nó é o trabalho por plataformas, a chamada gig economy. Motorista de aplicativo, entregador. Já são mais de 1,5 milhão de pessoas trabalhando assim no Brasil. E aí vem a pergunta: como garantir segurança, saúde, direitos para essa galera que muitas vezes está numa condição super precária, sem vínculo formal de emprego? É um debate gigante e muito urgente. Ufa. Realmente quanta coisa. Se a gente fosse tentar amarrar tudo isso, qual seria o retrato da SST no Brasil hoje? O que fica de principal? Olha, eu diria que é um campo complexo, com certeza, muito dinâmico e absolutamente vital para o país. Ele funciona bem quando a gente consegue integrar as partes, adaptar o trabalho para as pessoas, ergonomia, antecipar e controlar os perigos, gerenciamento de riscos, cuidar do ambiente para ele não adoecer ninguém, higiene ocupacional e, claro, seguir as regras do jogo, legislação e as NRs. O foco principal tem que ser sempre a prevenção, né? Prevenção é a palavra-chave. Exato. E é uma área que exige aprendizado o tempo todo de todo mundo. As empresas precisam se manter atualizadas. Os trabalhadores precisam participar da CIPA, se envolver na ET. Tudo isso é fundamental. E os profissionais de SST, então? Nossa, tem que correr atrás das novidades o tempo inteiro. A tecnologia traz ferramentas incríveis, mas também desafios que ninguém imaginava, que exigem pensar diferente, adaptar as regras. Então, para quem está nos ouvindo, fica esse recado, né? Entender esses princípios de SST é importante para todo mundo. Seja você trabalhador querendo um lugar seguro para trabalhar, seja gestor querendo proteger a sua equipe e a sua empresa, ou até como cidadão mesmo, preocupado com condições de trabalho mais dignas para todos. Com certeza absoluta. E talvez a reflexão final que fica é essa. Será que a gente está conseguindo fazer com que esses avanços todos, a tecnologia, as novas formas de trabalho tipo aplicativo, será que eles estão realmente ajudando a melhorar a vida e a segurança de quem trabalha? Ou será que a gente está, talvez sem perceber, criando riscos novos ou até aprofundando desigualdades que já existiam? A legislação, as práticas das empresas, será que vão dar conta de acompanhar essa velocidade toda? Essa é a grande pergunta para o futuro da SST, né? Uma excelente pergunta para a gente continuar pensando